Os homens, os reis, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Dizer que te amo, eu te amo, te amo. Oh, oh. E dizer que te amo, eu te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele, que são todas as coisas. Oh, oh. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Dizer que te amo, te amo. Oh, e dizer que te amo, eu te amo, te amo.
Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Mais uma live nessa terça-feira. Seja bem-vindo, vocês estão nos acompanhando pelo Facebook, depois vão também nos acompanhar pelo YouTube. Hoje nós vamos ter um bate-papo, uma entrevista com uma pessoa muito querida para mim, né? Uma pessoa amada pelo Senhor, que tem uma trajetória de vida maravilhosa, né? Posso deixar de dizer que é meu irmão também, e é advogado, vai falar para a gente um pouquinho da sua trajetória de vida, e eu sei que vai ser edificante para você. Então vamos chamar na nossa conversa o nosso amado Janderson Salles, que nome bonito, né? Para essa conversa. Ele está aí, depois a gente tivemos um pequeno problema, por isso iniciamos um pouquinho mais tarde, mas você está nos acompanhando pelo Face, depois vai ter uma retransmissão disso pelo YouTube, tá? E esperamos aí que você possa interagir, possa fazer perguntas. Toda semana a gente está fazendo uma live pelas terças-feiras, entrevistando diferentes pessoas. Já tivemos o nosso irmão João, já tivemos o nosso irmão Lucas, né? Passou em medicina, tivemos o Tomás Janderson. Tem muitas novidades aí. Na quinta-feira também vamos ter uma live especial, quinta-feira às 5 horas da tarde, em espanhol, tá? Então você vai poder, quem fala espanhol, quem tem outras pessoas de outros países que também estão acompanhando, vão poder participar dessa live. Você me pergunta, não entendo nada que vocês estão falando, não sei nada. Agora você vai poder entender o que a gente está falando em espanhol, tá bom? Então, eu creio que vai ser uma bênção a palavra que a gente vai ter hoje, o bate-papo. Então, vamos chamar aqui o nosso irmão Janderson para a participação. Vamos lá. Aí está ele. Boa nome noite. Bonito seu, né? Nome Jefferson Salles, nome bonito, hein? Muito bonito o nosso nome, não é verdade? Só tem uma diferença de boa 3 noite. letras, boa noite, boa noite. Tudo bom. Bem, a gente está nessa nosso bate-papo todas as terças-feiras, né? Amém. Faz poucas sexta-feira que começamos, mas tem sido muito edificante as conversas que nós temos tido aqui, certo? Não somos nenhum canal de televisão, né? Então, se você pode observar, nós, na medida da nossa capacidade, estamos aí fazendo para que mais vidas sejam edificadas nesse momento tão difícil. Então, vamos aí conhecer um pouquinho nosso amado Janderson, o que ele possa dizer, quem é Janderson e um pouquinho da sua trajetória de vida para a gente. Pode falar aí. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Janderson Salles, irmão do Jefferson Salles Peixoto. Primeiramente, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, participando dessa entrevista, né? Eu pensei que a minha primeira entrevista seria no Jô, ou no Davi Gentili, mas foi com meu irmão e estou muito feliz por isso. Tenho amigos aí que estão acompanhando a live, então quero mandar um abraço para todos eles. Como vocês sabem, ou quem não sabe vai saber agora, eu sou oriundo do bairro do Salgueiro. O mesmo Salgueiro que na semana passada teve aquele problema com o menino João. Eu também sou desse bairro, mas pela misericórdia de Deus, tive uma história um pouco diferente. Sou ex-aluno do Armando Gonçalves, estudei ali naquela escola, fiz faculdade pelo ProUni, consegui bolsa em Direito, me formei. Graças a Deus, passei na OAB, ainda no 9º período da faculdade, desempenho a função como advogado, também trabalho na Escola da Magistratura e tenho pós-graduação e agora estou fazendo a faculdade também de Administração. Eu saí do mesmo lugar que muitas pessoas que vão ver essa live, o que demonstra que existe possibilidade para todo mundo quando a gente coloca um detalhe nas nossas vidas. E o detalhe que eu posso afirmar na minha vida é Deus. Porque tudo que aconteceu e acontece na minha vida vem de um milagre. E esse milagre se chama Jesus. Em todas as etapas da minha vida, profissional, educacional, Jesus esteve presente e por conta disso, os milagres aconteceram. Muitos milagres aconteceram. E eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que Ele colocou na minha vida, que me fortaleceram, me inspiraram. Meu irmão é uma pessoa que me inspirou, ele entrou na faculdade um ano antes que eu, entrou para fazer esse sistema de formação,
e ali era muita responsabilidade. Ele também fez uma faculdade pelo ProUni, e aí eu tive que correr atrás, né? Ele já estava na faculdade, eu precisava também fazer uma. Eu escolhi direito meio que não querendo, mas Deus foi misericordioso, me presenteou durante toda a faculdade, me sustentou, me garantiu, e eu estou aqui, humildemente. As minhas qualificações em nada são importantes diante da glória de Deus, eu sou apenas um servo do Senhor que tem buscado crescimento profissional, educacional, buscar crescimento na palavra, e estou muito feliz de estar aqui. Demorei muito, mas me apresentei. Muito bom, muito bom. É muito bom a gente saber que há uma passagem bíblica que diz: poderá sair alguma coisa boa de Nazaré, né? Não há nada impossível para Deus que Deus não possa fazer, e de nenhum lugar que Deus não possa tirar uma joia bruta. A diferença de um carvão para um diamante é a temperatura e o calor que fazem eles estarem em situações diferentes. Então, com certeza, Deus ele modifica-nos quando a gente deixa Ele trabalhar no nosso coração. E gostaria de que você falasse uma experiência, né, da sua vida assim, com Deus que te ajudou nessa sua trajetória, que você tem para contar para a gente. Bom, eu já falei isso em algumas oportunidades relacionadas à pregação, mas não abertamente no Facebook, tá vendo? Talvez seja a primeira oportunidade que eu estou falando isso. Eu cheguei na faculdade oriundo do bairro do Salgueiro, comecei ali com 17 já para 18 anos, foi muito novo que eu cheguei na faculdade. Eu cheguei muito sem perspectiva, sem dinheiro, até mesmo sem capacidade intelectual para estar ali, mas Deus sabia o que Ele poderia me levantar. E uma das coisas que eu lembro, assim, que é a mão de Deus, é que independentemente de eu estar na faculdade, estudando, me preparando para as provas, AP1, AP2, quando precisava um AP3, né, que todo mundo às vezes dá um molezinho, vai lá para a prova de recuperação, mas eu nunca deixei de estar na igreja. Os cultos 4, 6 e domingo eram essenciais para mim. Os ensaios de ministério de louvor eram essenciais para mim, porque eu entendia que quando eu fazia para Deus, Deus também garantia as coisas que acontecessem na minha vida. E eu posso te falar, eu passei 5 anos na faculdade sendo extremamente abençoado. Eu sentava na roda ali com o pessoal, vinha uma pessoa, colocava um salgado com guaravita na mesa, sem eu pedir nada, sem eu falar nada. As pessoas chegavam, eu acho que eu tinha muita cara de pobre, né? Eu acho que ainda tenho, mas aquela cara era muito maior. E aí as pessoas chegavam e me davam. Aí chegava alguém e falava assim: João, se eu te der essas blusas sociais, esses ternos aí, você se importa? Eu, claro que não, eu vinha para casa com uns ternos e tal, alguns às vezes grandes, alguns pequenos, depois alguns eu até doei para outras pessoas. Aí vinha alguém e falava assim: olha, você se importa se eu te der esses livros aqui, que não sei o quê? Então, assim, Deus... As experiências são tremendas. Ele não só me colocou ali na faculdade, mas ele soube me suprir em cada etapa. E eu conseguia ver a mão de Deus nisso. Porque na hora que as coisas estão acontecendo, você está feliz que alguém pagou um salgado para você, que você está usando blusas de marca sem nunca ter comprado. Eu acho que durante a faculdade de 5 anos eu comprei um terno de R$60 da C&A, mas eu tinha mais de 15 ternos, e todos esses eu ganhei. Eram milagres mesmo. As pessoas, Deus ia usando as pessoas para me ajudar durante aquele período. Além das pessoas, além disso, o ponto para mim central da sua pergunta é perceber a mão de Deus em coisas que para alguns podem parecer pequenas. E quando essas coisas aconteciam, Deus falou depois ao meu coração testificando. A fidelidade daria consequência. E a consequência foi Deus prover tudo que eu necessitava para poder concluir essa primeira universidade. Eu sou muito grato a Deus por isso. Amém. O nosso amigo Antônio Carlos aí está acompanhando também a nossa live. Ele mandou uma pergunta para a gente. Qual foi seu maior desafio na faculdade? Tá mandando essa pergunta aí. Antônio, eu fui muito achincalhado, humilhado, posso usar assim, durante o meu ensino médio, por conta da minha dificuldade com a língua portuguesa. Eu não vou falar o nome da professora, ela pode estar assistindo a live, não vou cometer uma gafe dessa, mas ela me pegava pesado, falava coisas muito graves,
coisas que para ela poderia ser motivacional, mas para mim não eram. E eu tive muito medo na universidade, assim. E era muito medo de enfrentar isso, porque eu amo o Armando Gonçalves, é uma escola que marcou a minha vida, mas a gente sabe das limitações que todos os professores têm de material para poder dar uma boa educação aos alunos. E quando eu cheguei na universidade, uma universidade particular, eu encontrei pessoas com alto nível de intelectualidade, pessoas com experiência de vida, que fizeram high school, ou seja, estudaram ensino médio no exterior, tinham uma qualidade de vida. E eu tinha lido 1 ou 2 livros na vida inteira. Então, eu tive que passar os primeiros 2 anos correndo muito atrás de coisas básicas para que eu pudesse acompanhar as pessoas. E aí, isso é uma questão pessoal. Você pode encontrar o problema e achar que aquilo é uma pedra e não vai passar, ou você pode enxergar aquele problema como um motivador. E eu gosto muito de ressignificar as coisas na minha vida. Então, alguns empecilhos eu ressignifico para coisas positivas. Então, a minha maior dificuldade era o português, era entender, saber escrever, saber falar, e eu, graças a Deus, consegui, entendendo que a leitura era fundamental para que eu pudesse evoluir. Muito bom. Eu tinha tido algumas experiências nessa época de pandemia acerca dessas dificuldades, né? Diante do que foi... As aulas precisavam ser interrompidas, estamos numa época atípica, né? Perfeito. E algumas das crianças, elas não têm acesso à internet, né? E eu me prontifiquei a atender, porque temos um projeto, atender essas crianças, algumas delas, né, que quisessem estudar, imprimir esses materiais. Era uma iniciativa que eu pensei que seria pequena, né, mas acabou que se tornou grande. Agora, quase todos os dias, crianças vêm aqui, imprimem os materiais, e algumas vezes tem que explicar até os exercícios, né, e nós vamos vendo as deficiências muito grandes, né, os abismos que vão surgindo, sim, né, e a gente vê que se eles não tiverem uma força maior, né, para vencer isso, vão ficar para trás. Então, é uma dificuldade que nossa comunidade, não só nossa, mas em vários lugares do Brasil. E eu me propus, né, como você sabe, a minha preocupação era informática, mas aí, diante do projeto, eu vi que poderia também agregar com a pedagogia. Eu acredito que tem sido muito bom o que eu tenho aprendido, né, o que não serve a gente vai deixando para o lado, porque as experiências, a vivência é uma coisa muito interessante, e isso é muito interessante. O Antônio está bem participativo, ele mandou mais uma pergunta que eu creio que vai ser muito importante também. Em que momento da sua vida você descobriu que você tinha essa vocação na carreira jurídica? Essa é uma boa pergunta. Conforme... Muito bom, Antônio, você pode perguntar o que você quiser, porque é muito interessante. Estou me sentindo muito feliz dessa participação, primeiro porque eu estou com meu irmão, a gente não fica muito próximo, ele tem um projeto, então estou feliz de estar com ele e feliz da sua participação, Antônio. Eu me lembro que quando eu estava com 15 anos, eu falava assim: eu nunca farei direito e medicina. São 2 disciplinas que eu nunca farei. E aí, quando eu fui lá na inscrição do ProUni, eu tirei uma nota muito boa, surpreendentemente, apesar de contrariar as estatísticas dos professores, que eu não vou citar os nomes. Mas eu fui... eu não vou falar o nome, tá? Todo mundo quer que eu fale o nome, brincadeira. Mas o que acontece? Quando eu fui fazer a inscrição, eu percebi que direito tinha 6 vagas. E eu percebi que tinha mais vagas e eu queria entrar na faculdade. Aí eu olhei lá, meu sonho era fazer geografia. Meu sonho sempre foi fazer geografia. E aí eu fui, entrei, vi que direito tinha mais vagas, e eu fui e escolhi direito simplesmente porque tinha mais vagas. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha decisão se eu tinha vocação jurídica, mas eu entendia que a gente, quando vem de uma comunidade, quando a gente tem a questão da perspectiva de que a gente não vai dar certo, quando pessoas que deveriam dizer para você que você tem chance, dizem para você que não vai ser ninguém, eu peguei todas as palavras e eu fui lá tentar. Cheguei no momento ali do direito, o direito é uma disciplina muito apaixonante. Quando eu cheguei no segundo período, você começa a ter umas disciplinas tais como direito penal,
São disciplinas que te cativam muito. Eu fui ali vendo, mas durante os 7, 8 primeiros, os 8 períodos, eu achava que eu não conseguiria ser advogado porque eu tinha medo de escrever, medo de peticionar, medo de todas as funções que o advogado tinha para ter. Só que o estudo, a dedicação, e quando eu passei na prova da ordem, fui experimentando, fui conhecendo, e aí eu fui entendendo que o direito era o que eu queria para a minha vida. Eu trabalho numa escola relacionada a direito, continuo com a minha profissão, tenho parcerias, escritório, e estou muito satisfeito com a carreira jurídica, mas eu acho que eu tomei uma decisão pautada na quantidade de vagas que deu certo. Não sei se todo mundo que tomar essa decisão vai acertar, até porque na minha turma tinha em torno de 120 pessoas, 2 turmas de 60, e se formaram juntos em torno de 18 pessoas. Então, ficaram mais de 100 pessoas pelo caminho. Claro que tiveram os retardatários que se formaram posteriormente, mais uns 10, 15, mas não muito mais do que isso. Então, daqueles 60, só se formaram em torno de 40. Então, muita gente pensa que é muito fácil e entra. Eu queria só dar um adendo, Jefferson, sobre a carreira jurídica. O direito, ele é uma carreira muito brilhante, com muitas oportunidades, mas é muito traiçoeira também, entendeu? Então, quem for escolher pelo direito tem que estar preparado para os percalços. Eu tenho muitos amigos que se formaram e hoje não estão mais na área jurídica, muito pela quantidade de profissionais no mercado. Só no Rio de Janeiro entram em torno de 3 mil a 4 mil, quando está a prova da ordem acontecendo, né? 2 mil a 3 mil novos advogados, em média, mais ou menos, por ano. Então, a cada ano, nós temos 2 mil a 3 mil novos concorrentes profissionais na sua área. Então, hoje em dia, você pega um Uber, tem um advogado, você, um borracheiro, é advogado. Então, assim, tem que estar muito entendendo que para que você consiga ter sucesso na carreira jurídica, você tem que se destacar. Então, foi por isso que eu fiz 5 pós-graduações, continuo estudando e ainda estou na fase de plantar, mesmo com 7 anos de carreira jurídica. Muito bem, muito bem. É interessante isso, porque às vezes a pessoa pensa que é só entrar na universidade. O negócio também é sair. Como bem, você fala, sair bem. Isso, porque tem vários caminhos a seguir, né? Nas áreas acadêmicas, nas áreas que você pode se especializar, como você tem feito. Isso é muito importante. Nesse tempo de pandemia, assim, qual a dica que você daria para aqueles que esse ano o Enem provavelmente foi adiado e tem pessoas que estão nos vendo, né? Na semana passada a gente falou com o nosso irmão Lucas, né? Ele passou em medicina, e não só ele, já o irmão dele, a família toda dele, foi uma bênção, e ele contou esse testemunho de como ele teve isso, né? Muita dedicação a estudar, uma vida devocional, fantástico. E eu acredito também que isso pode acontecer. Qual a dica que você daria nessa época de pandemia, a qual muitos estão em casa, alguns não estão trabalhando? Qual a dica que você daria nesse tempo? Bom, você iniciou a sua pergunta falando do Enem, eu gostaria de falar um pouco dele. Apesar de ter sido adiado, né, ainda não temos a nova data, mas eu sempre fiz o Enem até mesmo por prazer, parece uma coisa engraçada, mas eu mesmo depois de advogado, formado, até que eu fiz uma nova faculdade, após ser aprovado no Enem, e eu acho o seguinte, nós temos 24 horas. Quem tem a oportunidade de ficar em casa, quem tem a disponibilidade de ficar em casa, que não está tendo que enfrentar o trabalho nesse período tão difícil, eu acho que tem que aprender a usar o seu tempo. O tempo, ele é precioso. Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de estudar, e eu fazendo uma paráfrase porque o texto é muito amplo e a gente pode interagir com o texto, ele não é petrificado, e é tempo de estudar, é tempo de se dedicar. Eu acho que a gente pode ver série, a gente pode ver filmes, a gente pode jogar videogame. Eu estou falando coisas que tomam o nosso tempo de maneira supérflua, mas a gente tem que inserir, mesmo que de maneira gradual, atividades que vão agregar a nossa vida. Eu não acho que a gente tem que ser desesperado, mas a gente tem que aproveitar esse tempo, remir esse tempo para agregar valores sobre as nossas vidas. Porque pós-pandemia, acho que enfrentaremos um momento mais complexo ainda do que nós já tínhamos. Estávamos, teoricamente, em um possível crescimento,
E acredito que agora, com a previsão de 6 a 7% negativo de PIB, nós vamos ter uma recessão nunca vista na história do Brasil, nunca vista na história do mundo. E eu acho que nós temos que estar preparados, preparar constantemente, sabendo lidar com o nosso tempo. O diabo, ele sorrateiramente utiliza de várias ferramentas para destruir nosso tempo, e daqui a pouco, quando a idade chega, a gente vai ver uma outra pessoa que alcançou determinados objetivos e a gente vai dizer, poxa, ele teve sorte. Talvez ele não teve sorte, talvez ele apenas abdicou um pouco mais do que você. E quem abdica agora, colhe frutos. Independentemente de pandemia ou não, os frutos vão acontecer. Seja na vida espiritual, seja na vida material, educacional, profissional. Tem que abdicar para poder colher. Então, minha dica sobre a pandemia agora é exatamente a gente remir o tempo, escolher atividades que vão agregar valores na nossa vida, nas áreas que a gente precisa evoluir, aprimorar e crescer. Muito bem. Assim, é muito interessante o que você fala, e como a gente está num contexto de grandes dificuldades, grandes desafios, como você mesmo falou no início, uma pessoa que vem de uma família carente, uma comunidade violenta, o que ela deveria fazer para passar? Agora vai ter mais um obstáculo, né, para aquele que está difícil. Ontem, há pouco tempo, eu postei até no meu Face que, segundo os especialistas, agora teremos a fome de proporções bíblicas em alguns lugares do mundo, né? E estar com o mercado cheio não é uma que está acontecendo no mundo todo. Eu tenho notícias de pessoas que estão na Europa e os mercados estão vazios, né? Então a gente vê situações difíceis, né, acontecendo. Então será mais uma dificuldade que vai acontecer. Então qual é o que você acha que essa pessoa que está talvez numa dificuldade muito grande, talvez está pensando, eu ainda não terminei a escola, já abandonei a escola, o que você pensa que ela poderia fazer agora, ou quando terminar essa pandemia, o que ela pode se iniciar para tentar talvez uma graduação, um curso, um técnico, o que ela poderia pensar? A primeira ideia que eu acho que é importante em cima da sua pergunta é que eu não vejo o sucesso profissional apenas oriundo de quem faz uma universidade. Eu acredito que o sucesso profissional ele está em inúmeras vertentes. Eu vou explicar isso de uma maneira muito clara. Eu acho que se você é um pipoqueiro, você sabe fazer pipoca e você inova nas formas de propaganda da sua pipoca, nos sabores da sua pipoca, do jeito que você vende, do jeito que você faz, talvez você vai vender e vai ganhar muito mais que inúmeras pessoas que se formaram, que tiveram um nível superior. Talvez se você for um ótimo marceneiro e você entregar tudo no prazo, você utilizar bons materiais, ser uma pessoa correta, honesta, você vai ganhar muito mais dinheiro do que pessoas que estudaram anos e anos. E por que eu estou falando isso? Primeiro que a gente tem que desmistificar a utopia de que as universidades são a única forma de as pessoas terem sucesso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que buscar é entender naquilo que vai nos fazer bem. O problema é que nós somos especialistas em postergar, somos especialistas na procrastinação, que é um dos males da sociedade atual, que é você deixar para frente, e isso, estrategicamente na nossa vida, destrói tudo que a gente pode planejar. Uma pessoa que vem da comunidade, como nós viemos, e estamos inseridos muito mais por ideias religiosas e você mais no trabalho social, porque se nós quiséssemos, poderíamos virar as costas para a comunidade e isso seria algo totalmente aceitável, mas eu entendo que a gente tem alguma coisa a devolver e é por isso que continuo lá, frequentando, participando e somando com o que eu posso. Mas eu vejo que quando a gente está ali se formando, vindo da comunidade, ninguém nos olha como futuros doutores, como futuros empresários, como futuros empreendedores, como futuros melhor pipoqueiro do São Gonçalo. As pessoas nos olham como mais um, como alguém que vai pegar a pior escala de trabalho que exista e, infelizmente, 95% das pessoas acertam quando apontam isso para a gente. Só que a determinação da gente em conseguir
transpor essa barreira é o que vai fazer o diferencial. Eu uso a palavra ressignificado, não quero ser redundante aqui na nossa live, mas é verdade. Temos que dar ressignificado ao que acontece na nossa vida. Esse momento de você, de repente, não ter ninguém na sua família que se formou, não ter ninguém como referência. Nós não tínhamos ninguém como referência. Nós entramos na faculdade com 1 ano de diferença, temos 1 ano de diferença e entramos com 1 ano de diferença. Não tínhamos ninguém na faculdade como referência e isso não foi limitador para que 2 pessoas da mesma casa seguissem aquilo ali, seguissem o caminho da universidade. Mas isso tudo aconteceu porque nós entendíamos desde cedo de que nós precisávamos fazer a diferença para que tivéssemos a diferença. Para quem não conhece a nossa história, a gente se mudou para mais de 12, 13 vezes. A gente morou em várias casas, em quase todas as ruas do Salgueiro. A gente morou numa casa em que nós morávamos eu, Jefferson, minha mãe, meu pai e um rato que passou no meu pé, fazia barulho ali no coisa. Nós não tínhamos banheiro nessa casa. As necessidades eram feitas no quintal e a gente tacava fogo. A gente tinha tudo para dar errado. A gente podia escolher o caminho. Meus pais se separaram, nós tínhamos 11, eu tinha 11, já são 12. Nós fomos morar com o nosso padrasto por uma mudança de vida abrupta que gera consequências. E, assim, são histórias iguais às de muita gente aí. Entendeu? Eu vivi numa situação insalubre ali, de estar uma coisa muito horrível até o momento em que meus pais se separaram. Só que Deus foi a semente que plantou no meu coração, floresceu e transformou minha vida. Não que Deus foi a semente, Deus é tudo, mas eu quis dizer que o Deus nas nossas vidas foi crucial para que nesse momento de transtorno nós não escolhêssemos o caminho errado. Nós temos inúmeras pessoas que faleceram, e eu falo falecer até fica bonito, né? Mas muitas pessoas que perderam a sua vida, que tiveram escolhas e situações como nós tínhamos. Só que nós escolhemos um outro caminho. As escolhas, o ressignificado que a gente dá é fundamental. Então, se você mora numa comunidade, se você tem uma vida que você se sente pressionada pelo todo o contexto, saiba, Jesus ainda realiza ações e ele pode tirar coisas boas do Salgueiro. Eu vi uma postagem da Thaís Araújo falando sobre Salgueiro e São Gonçalo, mas falando da coisa triste da morte do menino na semana passada. E eu ia até fazer um post, mas eu já deixo aqui falando. Eu quero que o Salgueiro tenha um nome nas coisas boas, por pessoas boas, que fizeram coisas boas. E não só pelo sangue que derrama e a gente sabe o que acontece. Então, é isso. Precisamos ressignificar a nossa vida. Ouvir as coisas ruins, mas usar como combustível para fazer coisas boas. Verdade. Ele também está deixando a mensagem aí, o pastor Marco, pastor Sheila, nossos grande abraço, pastor, pastores, que nos ajudaram aí muito. Vocês são vencedores, pessoas que são influência até o dia de hoje. E agradecemos a Deus, porque Deus colocou eles na nossa... Foi fundamental, fundamental. E como você falou, sermos conhecidos, né, não somente pelas coisas ruins, mas pelas coisas boas, e também tirar essa nossa autossabotagem, né? Parece que queremos fazer algo e antes de ouvir o não, já pensamos que não vamos conseguir. Isso é o que mais acontece, eu tenho visto isso, oportunidades incríveis a qual conseguimos para as pessoas, e algumas delas, antes mesmo de começar, já se autossabotaram, já colocaram desculpas, já colocaram empecilhos, e é acreditar, é ter fé que Deus, quando ele abre uma porta, ele vai te dar condições suficientes para você chegar até o final. E Deus tem engraçado que você, quando falou... Desculpa, Gerson. Você falou da autossabotagem, você percebe que muita gente tem discursos assim, rapaz, eu era para ser médico. Eu já tinha até entrado ali para fazer o curso, mas não fui. Olha, eu seria da aeronáutica. Olha, eu ia ser do Tribunal de Justiça, mas aí eu perdi a inscrição, dormi. Você percebe que as pessoas gostam muito de contar aquilo que eles seriam, porque dá a entender que a vida deles seriam muito boas, quando na verdade eles poderiam ser, se eles tivessem a determinação daquilo.
entendeu? Continua, desculpa ter te cortado. Não, é isso aí mesmo, que é interessante aqueles que estão nos escutando, então podem estar participando da nossa conversa, que quando pensamos que os obstáculos são externos, os obstáculos são dentro de nós, os primeiros obstáculos, as primeiras cadeias que têm que ser vencidas são dentro de nós, as nossas limitações da nossa mente, ter fé, acreditar, colocar em prática esses sonhos, lutar por eles, e assim, é algo que, conforme você falou, o sucesso não está em entrar ou não numa universidade, o sucesso está em você ser uma referência, ser um bom pai. Quando você vê um pai de família que cuida dos seus filhos, levanta cedo, isso é uma referência, né? Quando a gente não anda no padrão estabelecido por esse mundo, mas sim um padrão mais elevado e divino, você começa a valorizar o que as outras pessoas não valorizavam. Hoje, o mundo parou por um vírus invisível que mata vidas, e esperamos que possa gerar uma reflexão do que está acontecendo, possa pessoas entenderem o que é realmente mais importante, porque agora você tem que ficar na sua casa com a sua família, e conforme você postou há um tempo atrás, algumas pessoas estão descobrindo o que elas realmente são dentro da sua casa, porque elas não estavam escondidas, não se conheciam, né? Mas infelizmente, mesmo dentro de casa, ainda pessoas estão separadas, né? Cada um no seu celular, no seu computador, na sua vida. Não há um diálogo, não há conversas, e isso é muito importante para poder crescer. Também, Jantes, aproveitando aqui, eu sei que você tem um Instagram, que eu estou colocando aí, Isso aí, pessoal, obrigado. Tem Salles Dicas. O que é o Salles Dicas? Me diga aí quem não conhece. Quem é o Salles Dicas? Para quem não sabe, para quem me acompanha, eu sou uma pessoa que eu gosto de passear, eu ainda não estou no nível do grande viajante, mas eu tenho o prazer de, quando eu estou nas viagens, nos passeios, estar disponibilizando para as pessoas informações de como conseguir fazer viagens baratas e alcançar um pouco mais disso. Nesse momento de pandemia, consequentemente, não estou viajando nem passeando, e eu tenho utilizado o Instagram para dar dicas de filmes, dar algumas outras dicas. Eu estou preparando aqui uma arte que nós fizemos aqui em casa. Estou preparando também um outro vídeo de explicações, e eu vou dar dicas de várias outras coisas. Então, assim, o meu Instagram é propriamente dito para isso, para dicas. Estou com uma série aí que vai sair da Argentina, do Uruguai, está no forno, estou preparando, e também vai sair sobre todas as dicas, e de repente, nessa pandemia, nesse tempinho, as pessoas encontrem aí. Meu YouTube também é Salles Dica. Puder também estar lá se inscrevendo no meu canal, eu agradeço a vocês aí. Tá bom. É Salles Dicas ou Salles Dica? Como é que é? Salles Dicas. Salles Dicas, igual você colocou aí. Tá bom. Então você pode acessar o Instagram, Salles Dicas, né? No Facebook também. Só procurar, você vai poder ter dicas. Eu acredito que vai ter um antes e depois da pandemia, né? O dólar disparou, as dificuldades de viajar estão mais difíceis, para viajar. Tudo vai estar um pouquinho mais difícil. Então, eu creio que vai ter mais viagens nacionais, mas não deixar... São bem baratas. Mas não está valendo a pena aí, né? Está valendo a pena ainda. O mundo não... Eu vou te ligar, eu vou só conectar o cabo aqui do carregador. Pode continuar. Tá bom, tá. Então, você que pode estar assistindo a nossa live de hoje, quero mandar um abraço. Isabel Sanches está aqui também participando conosco, Marcos e Sheila, nosso Antônio e muitos outros aqui que mandaram suas perguntas, né? Então você vai preparando as suas perguntas. Elizabeth, Márcio, Lilian, outros estão lá, Núbia, Amélia, Alzeni, vários que estão participando conosco, a Bruna, que é a esposa do Janderson, a Romilda, a Rossélia, a Gisele, a Beta. Romilda, nossa vizinha, assinou. Isso, assinou. Um abraço a todos que estão participando da nossa live. É um prazer ter vocês aqui. Pronto.
você que acredita que vai acontecer depois dessa pandemia para quem, por exemplo, faz viagens? Faz viagens, e qual vai ser a dificuldade e a facilidade também? Eu acho assim, uma perspectiva. Nós estamos ainda nessa fase pré-descobrimento de uma vacina. Eu acho que enquanto nós não tivermos uma vacina ou remédios eficazes que, de fato, combatem o coronavírus como a gente combate uma gripe, por exemplo, isso não existe ainda. Existem ideias embrionárias, tentativas que algumas pessoas utilizam, mas no todo a gente não tem uma vacina. Eu acho que existem pessoas muito loucas, corajosas, que vão, de repente, já lançar-se nas viagens logo de cara, mas eu acho que o viajante médio, que é a maioria dos viajantes, não vai ter essa vontade plena de ir. Eu sinto isso porque se nós temos medo de ir ao mercado, pelo menos os responsáveis têm medo de ir ao mercado, nós temos medo de entrar no ônibus. Eu entrei no ônibus há 2 meses atrás, que eu precisei, e eu estava alucinado de medo na época, assim, tomando todas as precauções e tal, e eu acho que isso é uma sensibilidade muito das informações que a gente recebe, por isso eu também dei uma desopilada, parei de ouvir um pouco algumas coisas, para que meu cérebro ficasse oxigenado com coisas boas, e enfim. Então eu acho que o medo ele vai limitar um pouco isso. Consequentemente, os setores hoteleiros, os setores de viagem vão estar com os preços lá embaixo. Então, de repente, compensa muito conhecer lugares perto que tiverem baixa situação de corona, e claro, com a vacina. E acho que vai ter muitas oportunidades. Talvez, se Deus quiser, janeiro de 2021, eu acho que pode ser uma oportunidade de muitas pessoas conhecerem lugares legais. É claro que isso depende muito de como as pessoas viveram esse período de pandemia. Tem empresas que estão trabalhando normalmente, então as pessoas financeiramente estão da mesma maneira, mas tem uma galera muito grande, uma quantidade enorme, de que está totalmente zerada. Então, assim, isso tudo vai pesar. Eu acho que viagem, para alguns, é lazer, para outros é recompensa, e eu acho que os que enxergam como lazer não escolherão a viagem. Quem entende como recompensa, pode ser que se aventure. Eu, se tivesse dinheiro, estaria viajando. Não agora, mas em janeiro. Tem viagem para Disney de R$1.000, né? Com passagem de avião e tudo. Coisa absurda. Partiu Disney. Mas, assim, infelizmente, né, como você tem falado, a crise está numa situação, mas a crise gera uma oportunidade. É uma oportunidade que surge diante disso. O que vai acontecer na área jurídica? Por exemplo, o que está acontecendo, você que trabalha nessa área? O que aconteceu com a pandemia? O que ela fez? Quem está com o processo travado? Nós tivemos aqui Desculpa, pode fazer a pergunta, perdão. A pergunta é, o que vai acontecer? Por exemplo, aqueles que entraram no processo, tá lá, o que talvez está pensando, poxa, esse advogado não está fazendo correr, as coisas não estão andando. Como está a situação dos fóruns, da jurídica? Como está? Você poderia dizer para a gente? Então, eu vou ser mais específico sobre o Rio de Janeiro. Muitas coisas se replicaram no Brasil todo, mas, assim, logo no começo, o Rio de Janeiro teve uma pausa nos processos por 60 dias. Eles voltaram, salvo engano, no dia 5 de maio. Estava tendo andamento nos processos eletrônicos, os físicos não. Os acessos ao fórum estão totalmente restritos, quase zero, a não ser nos quesitos de plantão, para uma liminar, alguma coisa muito urgente, mas o acesso está muito zerado. Qualquer demanda que você entre agora, ela dificilmente tem alguma audiência marcada. O judiciário já estava bem informatizado, mas agora está fazendo uma mutabilidade, já começou a ter algumas audiências online, e então a gente está tendo essa modificação, essa perspectiva, entendeu? O home office está funcionando brilhantemente para alguns, muitas varas e cartórios estão funcionando, processos assim, estão sendo despachados até mais rápido. Casamentos está funcionando? Tudo isso. Não entendi. Casamentos, tudo isso não funcionando. Essas coisas... Não, então, salvo engano, nesse primeiro 2 meses, eles tinham pausado tudo, entendeu? Aí depois eles começaram a liberar. Por quê? Cartório é uma área que não é propriamente dito jurídica.
ela faz parte ali, mas ela é propriamente jurídica. Então, eu acabo não lidando muito com isso. Eu lido mais com as questões do divórcio do que propriamente dito do casamento, que é uma questão que meramente as partes vão lá e resolvem isso sem precisar da intervenção de um advogado. Mas, sim, cartórios que precisem, sim, estão funcionando, mas tudo com muita limitação, tudo tentando ser o mais informatizado possível. E sobre a perspectiva pós-pandemia, o direito ele é muito cíclico, né? E existem áreas do direito que são áreas que, por exemplo, devam estar muito aquecidas pós-pandemia. O direito trabalhista deve ficar muito aquecido, serão muitas demandas, até porque houveram muitas resoluções, decretos para mutabilidade ali dos contratos de trabalho. Então, os empregadores, os empregados, os advogados precisavam e precisam se interar sobre toda essa situação. Então, houve muitas demissões, muitas empresas quebraram. Então, o direito empresarial, o direito trabalhista, direito tributário, porque muitas empresas vão precisar de ajuda nessas questões fiscais, que é o que mais dá dificuldade para uma empresa gerir, ela conhecer os trâmites tributários e todas as isenções e benefícios que podem ocorrer pós-pandemia. Então, acho que essas áreas serão as áreas mais aquecidas, entendeu? Talvez áreas como o direito do consumidor vão ficar um pouco mais devagar, principalmente nesse período, porque muita gente vai se segurar no consumo, eu acho. Então, assim, eu acho que, como eu falo, é cíclico, né? Dependendo do problema, algumas áreas aparecem mais. E dependendo de uma situação, já algumas áreas aparecem menos. Por exemplo, é muito comum que especialistas em direito do consumidor, em datas posteriores a eventos importantes, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Criança, Natal, tenha muita demanda por conta de problemas relacionados ao consumo. Então, isso tudo é muito específico também. Então, pós-pandemia, eu já acho que essas áreas que eu citei, empresarial, empresarial, tributário e empresarial, serão áreas que vão estar muito aquecidas. E são áreas, assim, o empresarial principalmente, uma área com pouquíssimos profissionais capacitados para trabalhar nessa área. Então, quem está querendo fazer direito, escolhendo, é uma área difícil, uma área complexa, mas tem uma oportunidade aí também. Você também, às vezes, dá algumas dicas, né, de código de trânsito. Como ficou aí, por exemplo, quem estava na... Olha, Gé, essas perguntas difíceis. Né? Essas não estavam no script. Pode falar. Mas, por exemplo, a pessoa está com a carteira vencida, tem ainda como o Detran, tem informações sobre isso? Não? Olha, eu acabei não me inteirando sobre isso, mas acredito que terão resoluções agora, ou já tiveram, não sei, pelo Witzel, de postergar isso. Eu acho que, assim, a situação é calamitória, é uma situação atípica, nunca vivenciada por ninguém, e procedimentos como ir ao Detran, retirar a carteira e tal, isso tudo não está acontecendo. Os órgãos públicos, na sua maioria, o Detran deve estar funcionando em algumas etapas, assim, algumas coisas do Detran funcionam, mas a maioria dos atendimentos não funcionam. Então, acredito que deverá ter essa prorrogação do prazo até que se cesse esse estado de pandemia aí. Bem, já estamos chegando aqui ao fim. Tá? Não vou deixar. Poxa. Vou fazer perguntas. Se você quiser mandar perguntas, ainda dá tempo de você mandar alguma pergunta, né? A nossa live está sendo bem, bastante pessoas participando, vendo. Eu acredito que vai ter mais pessoas participando depois, né? Não ao vivo, né? Mas o que você poderia deixar de mensagem, né, nessa pandemia para aquela pessoa que talvez está em depressão, está em síndrome do pânico? Eu tenho uma mensagem há um tempo atrás sobre coragem, né? Coragem não significa ser inconsequente, coragem é vencer o medo, né? E nós estamos em tempos apocalípticos, né? Tempos finais, tempo de reflexão, tempo de
de arrependimento, de voltar-se para Deus. As pessoas agora estão valorizando muito a vida individual com Deus, sua vida familiar e individual com Deus. É muito importante. Quem estava firme na vida devocional, na vida de leitura, de busca com Deus, está bem. Quem estava indo no efeito manada, né, eu vou onde todo mundo está indo, está com dificuldade. Sim. Então, qual a mensagem você poderia deixar, você que está aí nesse momento, para essas pessoas que estão nos assistindo? Nós nunca tivemos na história da humanidade tantas pessoas afetadas por doenças psicossomáticas. Ansiedade, depressão, as fobias como um todo têm dominado a sociedade. Isso é muito triste. Algumas pessoas têm a ignorância de entender que tudo é uma questão meramente espiritual. Não é, são questões emocionais também, traumas da infância que precisam ser tratados. E, na verdade, assim, a primeira coisa que eu digo é: peça ajuda. Existem muitos mecanismos para que a gente possa sair de situações difíceis. E o primeiro mecanismo é entender que a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente é entendido como alguém muito forte, muito com bastante altivez, e a gente tem a ingenuidade de achar que a gente consegue enfrentar qualquer problema, quando, na verdade, atravessar problemas com ajuda é fundamental. E, assim, eu tenho muito medo não é um medo paralisante, mas é um medo na perspectiva de não quero que isso aconteça, de que pós-pandemia muitas pessoas sejam açoitadas com essas síndromes, e tudo isso depende de como a gente vai se comportar durante essa pandemia. Eu sei que nem todo mundo tem condições de ter elementos na sua casa para que possam distrair a mente. Eu sei que isso não é um privilégio de todos, muito pelo contrário, é um privilégio de muito poucos. Então, assim, às vezes a gente fala algumas coisas pensando no nosso mundo e esquece que temos várias outras pessoas que estão passando por situações bem atípicas, bem difíceis, mas o ponto nodal dessa explicação da pergunta que você me fez você não está só. Você não está só durante essa empreitada, por mais difícil que pareça, aprenda a pedir ajuda. Ajudas profissionais, tem muitas redes de pessoas, psicólogos, se colocando à disposição para atendimento nesse período. Tem muitos líderes espirituais com capacidade e até mesmo formação para nos ajudar a atravessar esse período. Nós temos um Consolador que ele preenche a lacuna de todos e pode te abraçar de um jeito que ninguém pode te abraçar. Agora, se nós ficarmos nadando sozinhos dentro dos nossos medos, nós iremos colher frutos negativos sobre os nossos medos. E o pós-pandemia, ele não pode ser pior do que o durante a pandemia. O pós-pandemia tem que ser um momento de redenção nas nossas vidas. Então, peça ajuda, porque com certeza Deus colocará pessoas do seu lado, que estará do seu lado, para atravessar o mar. E se por acaso o mar não se abrir, ele caminha por cima das águas. Muito bom, muito bom. A gente está chegando ao fim da nossa live. Uma pena, né? Mas a gente vai ter mais outras conversas assim na terça-feira. Estamos começando 1 hora mais cedo, né? Para poder outras pessoas participarem. E acredito que vai ser enriquecedor, né? Obrigado, meu irmão, pela participação. Foi uma bênção estar com vocês. Obrigado a todos que têm participado, têm assistido. Que Deus possa abençoar conforme ficou com essas palavras. Tenha fé, esperança, isso vai passar. A humanidade ela está passando pelo momento de ressignificação, está aprender a dar significado mais importante das coisas, das pessoas, né? E que nós possamos pensar diante de tudo isso que está acontecendo, qual o caminho que eu estou trilhando, para onde estou indo, o que vai acontecer da minha vida, né? Não é somente comemos, bebemos e morremos, não. O momento agora é de pensar como está a sua alma, como está a sua vida. E aqueles que estão nos ouvindo,
possa ter essa fé, essa esperança e dormir, que saiba que Deus está conosco, Deus está guardando. Ele é o guarda de Israel e é o guarda do seu povo, o guarda daqueles que creem no nome dele. Tá bom? Muito obrigado, Janderson. Tenha uma boa noite. Obrigado a você que estão nos acompanhando. Deixa eu só dar uma consideração final aqui. Sim, sim. Rapidinho. Ainda acho que eu tenho um tempinho aí com o apresentador aí, Jefferson. Parabéns, Jefferson, pela sua iniciativa. Estou muito feliz, quero dizer que te amo. Como irmão, você é uma referência para mim. Obrigado. Te admiro no seu projeto. Você também é uma bênção. Lenca. São referências aí. A gente sempre fala aqui para as crianças, a gente comeu o mesmo arroz e feijão e vocês também podem fazer. Não tem diferença, Isso. vocês podem. Eu quero que essa live, ela, de fato, alcance vidas para entender que não importa de onde você vai sair, não importa se você é do Salgueiro, não importa se você é do Catarina, não importa se você é da Rocinha, não importa de onde você vai sair, mas vai importar o posicionamento que você toma para que as coisas aconteçam. E se você entender que com Deus esse caminho vai ser mais fácil, eu estou te dando uma dica das coisas, de como Deus faz o caminho abrir de uma maneira mais fácil. Então, eu quero agradecer a todos. Ó, tem a Vera aí, né, que mandou mensagem aí, né? No começo a depressão me pegou, fiquei abatida com tudo, mas agora estou bem melhor. Que Deus te abençoe, Deus abençoe, Vera. Que você consiga superar e permaneça na superação, até porque a luta contra a depressão, contra as doenças psicossomáticas, não é uma luta momentânea, é uma luta constante. Eu tenho amigos que todo mundo acha que está super bem, mas que estão sendo destruídos psicologicamente. Verdade. Mas eu creio que com trabalhos psicológicos, com o profissional certo e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a vitória será certa na vida de todo mundo. Nós não podemos ignorar o que é profissional e o que é espiritual. Juntando os dois, nós vamos ter sucesso. Então, quero agradecer a você, a sua esposa, mandar um beijo para minha esposa também, para os meus familiares, acho que minha sogra também está vendo. Beijo para todo mundo. E dizer que quem quiser conversar, trocar uma ideia, pode me procurar, pode me seguir lá no Instagram, Salles Dica, pode se inscrever no meu YouTube, pode mandar mensagem no Facebook, que eu estarei com o coração aberto para poder estar te ajudando, orando por você, te dando dicas. Eu adoro dar dicas profissionais, educacionais. O meu Instagram é Salles Dica, porque eu gosto, tenho prazer. Então pode me perguntar. Eu não fico perguntando só coisa jurídica, não, eu já estou cansado de ficar respondendo só coisa jurídica. Pode perguntar outras coisas também para a gente responder. Um beijo a todos, obrigado para quem participou, os amigos que acompanharam essa live aí. Obrigado, Gerson, por esse projeto, por essa ideia maravilhosa que está mudando e alcançando vidas. Valeu. Tá bom. Obrigado, Janderson. Deus abençoe para você. Estamos chegando ao fim da nossa live. Agradecemos ao Senhor, você que tem nos acompanhado. Vamos estar aqui na quinta-feira às 5 horas da tarde, se você quer nos acompanhar na nossa live, só que vai ser em espanhol. E na próxima terça, vamos ter mais um convidado especial. Quero você que possa participar da nossa live, tá bom? Deus abençoe e fique com Deus.